Olá, quarto ano. Vamos, então, dar continuidade às nossas atividades. Vamos para a História. Vamos trabalhar no módulo 4, das páginas 252 a 257. Vamos continuar falando, na 251, vocês estão lembrados? Nós estamos falando das mulheres nas revistas. E naquela época, antes, bem no início do século, as mulheres não tinham direito a estudar, nós até comentamos. Então, só a partir de 1930 que a mulher teve seu espaço na sociedade, pôde estudar e votar também, que antes de 1930 a mulher não tinha direito a voto. Com isso, esse direito dela de votar, ela teve outras conquistas, inclusive também a produzir também revistas. Foram começaram a ser produzidas revistas exclusivamente para as mulheres. Nós temos como exemplo a revista Careta, de 1908, a revista Feminina, de 1920, a revista O Cruzeiro, de 1928. Então, essas revistas, as mulheres puderam ter seu espaço também na produção e também voltada exclusivamente para o público feminino. Então, vamos dar continuidade, vamos falar da imprensa operária, que entre o final do século XIX e o início do século XX, o que houve? Houve um grande crescimento do número de indústrias instaladas aqui no Brasil. E isso, então, contribuiu para um aumento de trabalho. Só que os operários trabalhavam em péssimas condições de trabalho. Tá? Muitos operários não satisfeitos eles não tinham direitos trabalhistas, não tinham horário para trabalhar a tempo, eram muito explorados. Então, com isso, fez com que os trabalhadores insatisfeitos se unissem para reivindicar, lógico, suas melhorias. Então, para divulgar melhor as suas ideias e divulgar as péssimas condições de trabalho, eles, então, criaram um jornal chamado A Classe Operária, que foi divulgado, sua primeira edição foi em 1937. Muitos dos imigrantes que trabalhavam nas fábricas já haviam atuado na luta por direitos trabalhistas em seus países. E isso fez com que estimulasse, contribuiu para a organização dos trabalhadores e a criação, então, dos primeiros jornais operários brasileiros. O rádio e televisão também, durante o século XX, essas novas invenções passaram a fazer parte do cotidiano da população. Isso fez com que, nós lembra que nós trabalhamos, que é parte da imprensa brasileira, o rádio e a televisão? O que é a imprensa? É a forma de comunicação que transmite notícias. Então, como a maioria das pessoas tinha um rádio em casa, quem não pudesse comprar um jornal podia saber das notícias pelo rádio e depois, mais à frente, pela televisão, porque era um dos meios de comunicação que foram incorporados à nossa sociedade, tanto o rádio quanto a televisão. Agora, preste atenção, que curiosidade. A primeira transmissão de rádio ocorreu em 1922. Então, a sua popularização foi se aumentando e muitas pessoas puderam, com o rádio, acompanhar notícias em diferentes lugares do país e do mundo. Já a televisão chegou no Brasil em 1950 e, ao longo dos anos, deu continuidade ao processo de ampliação, que também serviu também para a transmissão de notícias em nosso país. Aí nós temos na página 253 um anúncio de uma rede de lojas divulgando as roupas para as mulheres. Vocês vão prestar atenção no anúncio. Então, tem lá uma frase escrita: as revistas e a publicidade no início do século XX costumavam aconselhar as mulheres sobre os padrões de beleza,
de moda e de comportamento da época, como as mulheres deveriam se comportar, que roupa deveria usar. Então, era nessas revistas, nesses anúncios, que se aconselhava as mulheres a viver um certo padrão de beleza e de vestimento. 256, nós vamos começar a falar de um período que o Brasil teve a partir de 1964, que foi o período de repressão. O que quer dizer isso? A história da imprensa brasileira ela foi influenciada pelo período de um regime do Brasil que foi instaurado, que chamamos de ditadura militar. O que é ditadura? É uma forma de governo em que o povo não pode expressar sua opinião, não pode expressar suas ideias. E houve uma forma de censura. Não era tudo que a imprensa podia colocar, podia falar. Não podia falar mal do governo, que era proibido, o rádio também não podia, muito menos a televisão. Passava-se tudo que é transmitido na televisão, no rádio ou no jornal, passava-se por uma censura. Um órgão responsável analisava se aquela notícia ia fazer bem, ia ser bem para o Brasil para ser divulgada. Se eles achassem que não era uma notícia boa, eles proibiam que fossem divulgadas. Então, as pessoas que eram contra esse regime, eles eram perseguidos e impedidos de expressar suas opiniões. E a imprensa também, com isso, muitos artistas, jornalistas, músicos, compositores, eles eram constantemente vigiados e seus trabalhos eram alterados. Se eles falassem mal do governo, eles tinham que ou mudar a frase ou não podiam publicar o jornal, ou tinham que mudar a frase na música, a peça também não podia ser colocada, não podia ser falada. Então, era realmente uma época de censura. Não se podia falar o que se pensava, tinha que se falar o que o regime deixava que fosse falado. Então, com isso, houve vários manifestos nas cidades do Brasil. Estudantes se uniram aos jornalistas, com isso eles eram presos arbitrariamente, ou seja, sem nenhum motivo legal, eles eram presos, fichados como se fossem criminosos, apenas porque queriam expressar suas ideias que eram contra o governo do regime militar. Você acha que isso estava certo? Na 255, teve um jornal chamado Pasquim, que ele foi muito famoso na época da ditadura, que chamava de uma imprensa alternativa. Então, eles começavam também a divulgar também sobre essa opressão que a imprensa estava sofrendo. Eles criado por muitos jornais e revistas que faziam oposição à ditadura, um desses era o Pasquim. Então, eles colocavam charges e entrevistas para divulgar ideias contrárias ao regime militar. Aí vem a importância da liberdade de expressão. Com a censura e a repressão vigente durante a ditadura militar, a população perdeu o direito à liberdade de expressão. Havia uma reflexão para vocês. Você já parou para pensar na importância da liberdade de expressão? O que é isso? Na importância que nós temos de falar o que pensamos. Chama de liberdade de expressão. Viver em uma sociedade onde é proibido se manifestar, dar a sua opinião, é muito ruim, pois perdemos o direito de emitir nossa opinião e também de ser ouvido. E, para finalizar, 256, nós temos o papel da imprensa e a internet como divulgação de notícias e reportagens. Então, faço um trabalho até 257 em História, onde trabalhamos a imprensa operária, a censura e a imprensa e a internet, ok? Quarto ano, módulo 4, 252 a 257. Até a próxima. Tchau, tchau.